A primeira lição para permanecer forte em qualquer situação adversa é aceitar a realidade como ela é, sem tentar negá-la, fugir dela ou resistir ao que não pode ser mudado. Muitos homens caem na armadilha de lutar contra circunstâncias inevitáveis, recusando-se a encarar a dor e, com isso, aumentando ainda mais seu sofrimento. O estoicismo nos ensina que o sofrimento não nasce do que nos acontece, mas da maneira como interpretamos os eventos. Epicteto afirmava claramente: não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Ao internalizar essa verdade, você começa a separar os fatos da reação emocional que lhes atribui, desenvolvendo clareza e controle sobre suas respostas. Aceitar a realidade não é resignação, mas uma escolha consciente de olhar para a situação com racionalidade. Ao invés de se desesperar diante da adversidade, você observa os fatos, reconhece a dor, mas não se deixa consumir por ela. Cada crise ou momento difícil se torna um campo de treino para a mente e o caráter, permitindo que você responda com calma, sabedoria e estratégia, ao invés de agir impulsivamente ou se entregar à frustração. A aceitação consciente transforma a dor em compreensão, caos em oportunidade de fortalecimento interno e o momento presente em um espaço seguro para desenvolver resiliência. Essa prática exige disciplina e atenção diária. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade e consegue aceitá-la sem perder compostura, está treinando a mente para permanecer inabalável mesmo sob pressões intensas. Aceitar a realidade não significa que você deve gostar dela ou se conformar com injustiças, mas sim que entende que a clareza e o equilíbrio vêm do reconhecimento da verdade nua e crua. É nesse terreno de aceitação que a força estoica começa a florescer, criando um homem capaz de permanecer firme quando todos ao redor sucumbem ao caos, mantendo domínio emocional e racional sobre si mesmo em qualquer circunstância. A segunda lição essencial para permanecer forte em meio ao caos é a habilidade de discernir entre o que está sob seu controle e o que não está. Muitos homens perdem tempo e energia emocional lutando contra situações, pessoas ou resultados que simplesmente não podem ser mudados. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força nasce quando direcionamos nosso foco para aquilo que podemos influenciar. Nossas escolhas, nossas ações e, acima de tudo, nossa mente. Essa distinção entre controle interno e externo é o alicerce da resiliência e da autoridade pessoal silenciosa. Quando você concentra a atenção apenas no que depende de você, passa a agir de maneira mais estratégica, racional e eficiente. Cada ação se torna intencional. Cada decisão é fundamentada na clareza de propósito, e a ansiedade gerada por fatores externos diminui significativamente. Essa prática diária fortalece a mente, porque você aprende a investir energia apenas em ações produtivas e construtivas, evitando gastar esforço com pessoas, opiniões ou circunstâncias alheias que nunca poderiam estar sob seu comando. É nesse direcionamento consciente que surge a sensação de poder interno, não pelo controle do mundo, mas pelo domínio sobre si mesmo. Além disso, essa abordagem cria uma postura de imperturbabilidade diante de crises. Quando alguém tenta provocá-lo, quando acontecimentos inesperados surgem ou quando perdas acontecem, você se mantém centrado, porque compreende que não pode controlar o comportamento alheio, mas sempre pode decidir como reagir. Marco Aurélio, em suas meditações, reforçava essa prática. A mente livre de expectativas sobre o que não se pode alterar é capaz de enfrentar qualquer adversidade com clareza e serenidade.
Direcionar foco para o que se pode controlar não é apenas uma estratégia estoica, é uma forma de criar poder silencioso e presença magnética, tornando-se um homem inabalável, independente das circunstâncias externas. A terceira lição para permanecer firme diante dos momentos mais desafiadores é aprender a enxergar a dor não como inimiga, mas como instrumento de fortalecimento pessoal. A vida inevitavelmente nos apresenta perdas, frustrações e situações que machucam, mas o homem estoico entende que cada adversidade carrega dentro de si um potencial de crescimento. A dor é o campo de treino onde disciplina, paciência e coragem são cultivadas, e cada desafio enfrentado com consciência se transforma em um exercício de resistência mental e emocional. Quando você encara um revés ou uma humilhação, tem duas escolhas: sucumbir ou usar a experiência como oportunidade de treinamento. Escolher o segundo caminho exige maturidade e atenção. Observar o que a situação ensina sobre você, seus medos, suas limitações, suas reações impulsivas, permite refinar a mente e fortalecer o caráter. Ao invés de reagir emocionalmente, você transforma o impacto da dor em prática, exercitando autocontrole, racionalidade e paciência. E assim, cada momento difícil deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser um investimento no próprio domínio interno. Essa transformação exige constância e coragem silenciosa. Cada derrota enfrentada com clareza e sem desespero é um passo em direção à imperturbabilidade. Cada vez que você se mantém firme, quando tudo ao redor parece desmoronar, você condiciona sua mente a permanecer forte, mesmo sob pressão extrema. Marco Aurélio nos lembrava que a adversidade não é castigo, mas uma ferramenta do universo para moldar o espírito humano. Ao internalizar essa perspectiva, você começa a perceber que nada fora de você tem poder real sobre sua estabilidade. Tudo depende de como você utiliza os desafios como treino. Transformar dor em treinamento é, portanto, a essência do homem inabalável. Resiliente, consciente e preparado para qualquer tempestade que a vida imponha. A quarta lição para permanecer firme nos momentos mais desafiadores é aprender a observar e neutralizar emoções que corroem a mente e o espírito. Raiva, medo, ressentimento e inveja são como venenos silenciosos que minam a força interna de um homem, tornando-o vulnerável a ataques externos e impulsos descontrolados. O estoicismo ensina que a chave para a liberdade emocional não está em eliminar sentimentos. Isso é impossível, mas em reconhecê-los, compreender sua origem e decidir conscientemente não se identificar com eles. Quando uma provocação, injustiça ou frustração surge, o homem comum reage automaticamente, permitindo que a emoção domine a razão. O homem estoico, por outro lado, observa a emoção, a nomeia, entende sua causa e escolhe como responder. Essa prática diária cria um espaço interno de neutralidade, uma espécie de armadura invisível que protege a mente de ataques externos. Cada momento em que você consegue perceber a raiva surgindo sem ceder a ela é um treino de domínio interno, fortalecendo o autocontrole e construindo uma presença serena e respeitada por todos ao redor. Neutralizar emoções tóxicas não significa passividade, significa agir com clareza, racionalidade e propósito, mesmo quando o mundo ao seu redor parece projetar caos. Marco Aurélio enfatizava que nossas opiniões sobre os eventos determinam nosso sofrimento, não os eventos em si. Portanto, ao perceber que sentimentos intensos podem ser reconhecidos sem nos dominar, você transforma uma fraqueza aparente em uma força poderosa. Essa habilidade cria consistência emocional, reduz impulsos destrutivos e torna o homem inabalável, capaz de manter equilíbrio e tomada de decisão racional, mesmo sob pressão extrema.
A consciência aplicada às emoções é, assim, um instrumento de liberdade e poder silencioso, que distingue aqueles que sucumbem daqueles que permanecem firmes, tranquilos e irrepreensíveis diante de qualquer adversidade. A quinta lição para permanecer forte, mesmo nos momentos mais difíceis, é desenvolver a capacidade de olhar para a própria situação dentro do contexto maior da vida e do universo. Muitas vezes, homens se afogam em problemas e ressentimentos porque enxergam apenas o instante presente, sem perceber que tudo faz parte de um fluxo maior, no qual o tempo e as circunstâncias relativas transformam qualquer dificuldade em algo passageiro. Essa ampliação de perspectiva é um exercício de maturidade e resiliência, permitindo que a mente se liberte da pressão emocional imediata e veja os acontecimentos com clareza e serenidade. Quando você se depara com uma perda, uma injustiça ou um revés, é natural sentir que o mundo desabou sobre seus ombros. No entanto, refletir sobre a transitoriedade das coisas e a pequenez de nossos problemas diante da vastidão do tempo e do cosmos cria uma espécie de imunidade emocional. Marco Aurélio lembrava que o sofrimento muitas vezes nasce da interpretação que damos aos eventos e que, ao compreendermos a insignificância relativa de nossos infortúnios, podemos agir com mais racionalidade e menos impulsividade. Esse exercício não diminui a dor, mas a posiciona em uma perspectiva que permite respostas estratégicas e centradas, transformando desafios em oportunidades de crescimento e fortalecimento pessoal. Ampliar a visão do todo também promove humildade e paciência. Você percebe que seus problemas, embora importantes, não definem seu valor nem seu destino. São apenas momentos dentro de um fluxo contínuo de experiências. Essa consciência reduz reações exageradas, diminui a ansiedade e fortalece a resiliência diante de qualquer adversidade. Ao integrar essa prática à sua rotina, você passa a agir com maior clareza, mantendo equilíbrio emocional mesmo sob pressão extrema e desenvolve uma força silenciosa que não depende de circunstâncias externas. O homem que entende seu lugar dentro do contexto maior do universo mantém-se firme, racional e inabalável, independente das tempestades passageiras que cruzam seu caminho. Chegamos ao fechamento desta jornada de lições estoicas para permanecer forte mesmo nos momentos mais desafiadores. Se há algo que se torna claro ao longo dessa prática, é que força verdadeira não se mede pela ausência de dor ou pelo sucesso momentâneo, mas pela capacidade de manter equilíbrio, clareza e ação racional quando tudo ao redor desmorona. O homem inabalável não é aquele que evita tempestades, mas aquele que diante delas permanece firme, consciente e centrado, usando cada dificuldade como treino para o espírito e fortalecimento da mente. Ao aceitar a realidade sem resistência, concentrar-se no que realmente depende de você, transformar dor em treinamento, neutralizar emoções tóxicas e ampliar a perspectiva do todo, você constrói uma armadura invisível de autocontrole e resiliência. Cada adversidade enfrentada com clareza e consciência fortalece sua disciplina interna e consolida sua presença emocional, tornando impossível que fatores externos determinem seu estado interior. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca ensinaram que a liberdade emocional nasce da consciência de que somos senhores de nossas reações e que a serenidade é a verdadeira medida da força de um homem. O homem que internaliza essas lições aprende a não reagir impulsivamente, a não depender da aprovação alheia e a manter-se racional mesmo diante de perdas, críticas ou injustiças. Ele transforma cada momento de dor em oportunidade de crescimento, cada frustração em treinamento de paciência e cada desafio em prova de sua firmeza.
Esse caminho não é fácil nem rápido, exige disciplina, atenção e coragem silenciosa. Mas a recompensa é a autoridade interna, a liberdade emocional e a capacidade de agir com clareza, mesmo sob pressão extrema. Ao aplicar essas práticas diariamente, você não apenas sobrevive às tempestades da vida, mas floresce nelas. O homem inabalável é aquele que domina sua mente, seu caráter e sua reação, transformando qualquer dificuldade em um passo firme rumo à excelência, respeito próprio e liberdade emocional definitiva.